A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as reações negativas que nós temos. Muitas vezes são reações intensas, profundas, fortes, mas muitas vezes são reações pequenas e simples, das quais nós temos que ter o cuidado de, através dessas reações, saber o que está no nosso coração. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, do capítulo 4, falarmos sobre Caim e Abel. Nós vamos compartilhar sobre a reação de Caim. O que ele deveria ter feito quando Deus o reprovou? O que nós devemos fazer quando Deus nos diz que não aceitou a nossa oferta? Que nós estamos sendo reprovados? Que Ele não está se agradando das nossas atitudes? O que Deus requer de nós quando Ele diz na sua palavra, que Ele expõe dentro de nós, que aquilo que nós estamos fazendo não está agradando o seu coração? Qual deve ser a nossa reação? Através dessa palavra nós vamos compartilhar e ver as reações e vamos aprender com o Senhor o que Ele quer nos ensinar e qual deveria ter sido a reação de Caim. Te convido a te inscrever no canal, a deixar o teu like, o teu comentário e compartilhar esta palavra para que mais pessoas sejam abençoadas. Esta é a vontade do Senhor, que todos sejam salvos, que todos conheçam a sua verdade, que todos andem em sua presença, e Ele nos chamou para que a gente semeie a palavra. Então, compartilhe essa palavra para que mais vidas sejam enriquecidas da verdade do Senhor, para que a sua palavra seja semeada nos corações. Esta é a vontade de Deus, que nós o sirva através da sua palavra, levando a todas as outras pessoas a sua verdade. Por isso o Senhor nos tem dado tantos recursos através das redes sociais, e nós, usando as redes sociais com sabedoria, com temor, nós vamos edificar muitas pessoas e abençoar muitas pessoas. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos aqui que o Abel trouxe o melhor que ele tinha e ofertou a Deus. E a oferta que Caim trouxe, Deus não se agradou e reprovou. E no momento em que Deus reprovou a oferta de Caim, nós vemos uma reação. Caim descaiu o semblante, ele ficou irado, ele se aborreceu, porque ele achou que ele tinha trazido alguma coisa que tivesse agradado o coração de Deus. Mas a reação dele diante da reprovação do Senhor foi de que ele foi para cima do Abel e tirou a vida de Abel. Talvez por ódio, por ira, por ciúmes, por justiça própria, por inveja e tantos outros sentimentos que a gente pode perceber que se levantou no coração do Caim. O Senhor quer nos ensinar através dessa palavra de que Caim teve uma reação. Isso que nós temos que cuidar, as nossas reações. O pastor André sempre diz: as nossas ações são aquilo que nós gostaríamos de ser. As nossas reações é aquilo que nós realmente somos. Então a reação do Caim foi aquilo que realmente tinha no coração dele. Todos nós temos reações de indignação, de ira. Todos nós sentimos inveja, ciúmes. Mas quando nós
percebemos que dentro de nós suscitam, se manifestam esses sentimentos, a reação correta, nós temos que ir para a presença do Senhor. Caim devia simplesmente perguntar a Deus: qual é a tua vontade? Qual é a oferta que tu quer que eu te traga? Seria simples. A atitude da qual Deus iria direcionar Caim, orientá-lo e mostrar aquilo que Deus queria como oferta perfeita. Muitas vezes nós somos reprovados pelo Senhor. Muitas vezes nós ouvimos uma ministração e nós percebemos que nós estamos errados. E tantas circunstâncias se levando dentro de nós. Muitas vezes nós queremos, nós anelamos, desejamos uma coisa e Deus não nos concede. Deus quer simplesmente que nós vá aos seus pés, que nós vá à sua presença em oração e lance sobre ele as nossas razões. Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esta seria a reação correta. Caim pegar as suas razões. Muitas vezes nós temos razões concretas. Muitas vezes as pessoas nos ofendem, muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes somos agredidos, maltratados. E nós vemos na palavra de Deus que nós temos que perdoar, que nós temos que liberar perdão. Só que a ofensa é muito difícil de ser perdoada. E nós temos razões para nos mantermos ofendidos, magoados, nos achando que fomos injustiçados, mas Deus diz: venha até a mim com as tuas razões. Porque se nós formos à presença de Deus e apresentar a Ele a nossa justiça, os nossos questionamentos, apresentar a Ele tudo aquilo que de negativo tem se levantado dentro de nós contra a sua verdade, contra a sua justiça que Ele tem trazido sobre as nossas vidas, que foi o caso de que Ele aprovou Abel e reprovou Caim. Quando nós lançamos diante do Senhor, o seu Espírito nos convence. O seu Espírito nos acalma, nos aquieta. Porque quando nós abrimos o nosso coração e nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor e autoridade sobre todas as coisas, dependendo dEle para todas as coisas, quando nós nos humilhamos e oramos e pedimos para que Ele mude aquela reação no nosso coração, o seu Espírito nos preenche, nos consola, nos convence. A Bíblia diz que nós não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor, nem desmaiar como quando somos reprovados. Então, quando Deus não nos concede algo que nós tanto desejamos e tanto estamos clamando, e fecha a porta muitas vezes, nós temos várias reações. Nós podemos nos irar, nós podemos cair em justiça própria, nós podemos nos rebelar contra Deus, nós muitas vezes nos amarguramos contra Deus, nós desanimamos e queremos largar tudo, nós achamos que nós não temos mais solução e que não podemos mudar, mas Deus diz: vem até a mim e converse comigo. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Vem até a mim e pergunte para mim. Talvez na hora da oração a gente não vai receber a consolação do seu Espírito. Não que Deus tenha que explicar alguma coisa para nós, não é nada disso. Ele vai aquietar o nosso coração, consolar, vai mudar aquele ímpeto, aquele vigor. Se é inveja que nós estamos sentindo, se é injustiça, se é amargura, se é revolta, se é indignação, Deus muda. Nós precisamos somente abrir o nosso coração e reconhecer a sua autoridade. Ele é Senhor. Como Ele é Senhor, Ele fez todo o seu projeto e abençoa a todos através do seu projeto. Cada um tem uma parte. E aí, às vezes, o que acontece? A gente olha a parte do outro e acha que a parte do outro é melhor e fica se comparando, competindo, se enchendo de inveja e arrazoando contra Deus.
E aí a gente não consegue avançar naquilo que Deus tem para nós, no nosso propósito, naquilo que Deus tem para nós, prestarmos de serviço a Ele, porque nós estamos nos comparando com os outros e achando que Deus está sendo injusto conosco. Mas Ele diz: vem, homem, porque nós precisamos confiar na majestade de Deus, na sabedoria, na soberania de Deus, que é autor desta obra maravilhosa, da qual nós estamos vendo somente até ao momento em que nós estamos, ou seja, até a metade da história. Mas Ele já está vendo a história toda. Quando nós vimos toda a Bíblia, nós sabemos o começo, o meio e o fim de cada personagem. Aí fica fácil de a gente entender. Mas no momento em que esses personagens, em que os nossos irmãos do passado passaram por circunstâncias difíceis, eles não estavam vendo o final. Eles apenas confiavam no Senhor. José, quando foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido por inveja, por ciúmes, por comparação. E os irmãos, então, venderam ele. Ele não estava vendo o que seria da vida dele no futuro. Ele apenas confiou no autor e consumador dessa obra. E é isso que nós temos que buscar. E às vezes a gente vai ficar brabo, a gente vai ficar de mal, vai ficar indignado, mas nós precisamos ir e nos humilhar diante do Senhor, não fazer que nem uma criança teimosa que se afasta, que se emburra, mas sim se render. Senhor, eu tô assim, eu tô desse jeito, né? E ele diz: vinde, mostra as tuas razões, expõe o que tem no teu coração para mim, porque eu mudo. Repito, não que Deus tenha a obrigação de nos dar explicações, mas o seu Espírito nos convence, nos consola, nos apacenta, para que a gente saiba tomar a posição que nós temos que tomar e fazer a vontade dele, a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos ensine esses mistérios de quando nós somos reprovados, de quando Ele não aceita a nossa oferta, de que quando os outros ao nosso redor parece que todo mundo prospera, parece que todo mundo está feliz e nós não, que Ele possa, através do Seu Espírito, encher o nosso coração e nos sustentar, nos firmando na Sua verdade. Que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento para que essas verdades maravilhosas, cada vez que nós necessitarmos, nós vamos buscar a presença do Senhor. E é nesses momentos que quando a gente busca a presença do Senhor e o seu Espírito nos consola, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paz, aumenta a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conduza sempre à sua presença, a nos humilharmos e a desfrutarmos da sua maravilhosa graça. Eu oro tudo isso e entrego essa palavra em nome de Jesus. Amém.